pastor me chamou, né, convidou, né, me deu essa honra. Eu fiquei na dispensação. Eu sempre lutei por isso. Deixei a semana passar para ficar na dispensação. E Deus concorda com tudo que Ele planeja. Né, Marcela? A conta sempre fecha. A conta de Deus sempre fecha. Começa aos olhos humanos derrotado, aos olhos humanos em desvantagem, aos olhos humanos em menor parte, mas a conta de Deus ela sempre fecha e a gente só glorifica o Senhor, não é isso? Continuando naquilo que Deus falou para mim, fala para vocês nessa noite, ao começo do que Deus quer hoje, nessa noite, e vai terminar nisso aqui também. 1 João 5:21. Vamos ler aí, 1 João capítulo 5:21. Meus queridos filhos, afaste-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Luiz e Laís, afaste de qualquer coisa que possa afastar Deus do coração de vocês, porque Deus tem muito para usar vocês. Como igreja, cada um de nós, afastar o nosso coração perverso, enganoso. Quando Jesus chamou a nós e chama aquele que tomou a decisão, né, de se aliançar com Ele, Ele fala isso aqui, ó, afastar. Quando me chamou, Ele começou já falando, a primeira coisa que você tem que fazer é afastar o teu coração das coisas que você ama, das coisas que me substituem, das coisas que são maiores do que eu na sua vida, das coisas que estão interrompendo o que eu quero fazer na sua vida. Acima de tudo, eu sou Deus na sua vida e você tem que se afastar disso tudo. Assim o Senhor chamou o Reziele, e assim o Senhor chamou cada um de nós, e assim o Senhor chama você também. O lugar é só dele, a honra é só dele, o domínio é só dele, os conselhos são dele, a orientação é dele, o bom êxito é dele, o viver é dele, tudo é dele. Então, se a gente deixar algo, se eu Reziele deixar algo, vou usar muito o meu nome, porque eu vou ser ministrado por Deus. Eu quero ser puxado a minha orelha. Eu quero ser disciplinado pelo meu pai. Eu quero ser corrigido pelo meu pai. Eu quero ouvir a voz dele audível, sem nada interromper o que ele quer falar para mim. Então, essa noite eu vou falar muito para o Reziele. 1 Samuel capítulo 2.
versículo 12. Amém? A 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo o que vinha do garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, ele a quer crua. E se o homem que oferecia o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda, então o empregado respondia: não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo tomo a força. Vê lá o 22, versículo 22. E Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo Israel, e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Então ele lhe disse: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo tem ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Quando um homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram atenção ao que ele lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. Vamos continuar aí. Um dia veio a Eli um homem de Deus, com este recado da parte do Senhor: por acaso não manifestei claramente o meu poder à família de seu pai, quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio de Faraó? Não escolhi seu pai Levi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar o manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tão honrado, mais a seus filhos do que a mim? Porque você, Eli, tem honrado mais seus filhos do que a mim, pois você e eles engordaram, comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja
da prosperidade que darei ao meu povo. Mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza, angústia, e seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel, que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Abençoarei os seus descendentes para sempre. Ele servirá sempre diante do meu rei ungido. Então todos os seus descendentes se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles implorarão: arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Eli era um sacerdote, um homem de Deus, um homem vivido, morreu aos 98 anos. O que Deus falou se cumpriu, como tudo que Deus fala se cumpre. Ofni e Finéias eram os filhos dele, homens que aprenderam com o pai, viram o que o pai ensinou, sabia dos feitos de Deus, frequentaram a escola dominical, frequentaram o domingo os cultos, frequentaram as quartas o culto, vinha, participava da comunhão, mas o coração deles foi ocupado por outras coisas. E coisas essas que acontecem conosco, acontece com Reziele, acontece com os homens, e o homem sempre, por falar, mulheres também. Ocupa o lugar desses corações a prostituição, a ganância, o valor das coisas materiais. Hoje a luta, tanto do homem mundano, que a gente vê no dia a dia, como nós, nosso dia a dia, separados, já chamados, e já entendemos que o nosso coração tem que ser só do Senhor. É bombardeado por essas seduções de prostituição, de adultério, tanto de adultério e prostituições físicas como espirituais. E quando se adultera a palavra de Deus, você está aí adulterando. Quando você trai seu esposo ou sua esposa, quando você trai seus pais, quando você trai alguém que te inteirou uma confiança, você também está prostituindo. E isso tudo é contra Deus. Por isso que o salmista fala: pequei somente contra ti. Quando nós pecamos contra o Senhor. Quando o Reziele adultera contra o Senhor. Quando o Reziele prostitui contra o Senhor. Quando eu crio ganância no meu coração e desejo desenfreado por riquezas, por posições, por colocações, por lugares no lugar do outro, por lugar que não é devido a mim, essa ganância desenfreada toma o lugar de Deus. Esses homens aqui, Ofni e Finéias, os irmãos quiserem sentar no chão, se os irmãos quiserem sentar na cadeira, se os irmãos quiserem ficar em pé, aqui nós estamos à vontade, né? Amém. E esse Ofni e Finéias eram homens que aprenderam todo a Torá, todos os mandamentos de Moisés, todo o ofício que eles tinham de sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles autorizados por Deus para chegar diante de Deus, né, para ofertar o sacrifício pelo pecado do povo. O povo não tinha essa liberdade que eles tinham, era algo exclusivo da linhagem, desde lá em Levítico, desde as leis dadas a Moisés. E esses homens não levaram isso como valor maior. Eles colocaram algo maior do que Deus na vida deles.
Além de Hofni e Finéias, que são exemplos de homens como nós, vamos ver outro aqui, 1 Samuel 8, versículo 1. Samuel, Moisés foi profeta, mas a palavra também fala que Samuel foi constituído profeta, uma nova etapa. E Samuel também teve 2 filhos, Joel e Abias. Vamos ver aí. Quando ficou idoso, Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém eles não eram como seu pai, pois tinha muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros, e eram corruptos. Hein? Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel e disseram a Samuel: o Senhor já está idoso, os seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm seu rei. Mais uma tristeza aí, né? Joel e Abias, filhos de Samuel, um profeta de Deus, um homem que ouvia Deus falar, transmitia a mensagem de Deus. 2 filhos, já adultos. O prazer deles estava em quê? Em roubar. A balança deles era enganosa. A balança deles como juízes pesava sempre em favor de quem eles queriam. Eu, Reziele, minha balança não pode ser falsa. Ela tem que ser de acordo com o juízo de Deus. Eu não posso pesar em favor do Isaac contra o Miguel. Eu não posso ser minha balança favorável a Esther contra a Liz. Eu não posso minha balança ser favorável a Alice, minha esposa, contra a Jaqueline. A minha balança tem que ser fiel com Deus. Se eles estão errados estão. Não posso julgar, abreviar eles e botar peso em cima dos outros. Não posso tirar vantagem em favor do Isaac e da minha família contra outra família. Eu não posso ter essa ótica. O cristão tem que ter ótica de Cristo, do Espírito Santo, justo. Então eu tenho que ser justo. O meu coração tem que dar lugar à justiça de Deus e ser justo como pai. Porque o pai tem me ensinado a ser justo. Então nós temos que ser justos. Que amor é esse? Jesus falou o quê? É fácil você amar os da sua própria casa. Não vou amar o outro? Como? Como que é isso, né? O que Deus está me ensinando? O que Deus está ensinando a gente? Eu sei amar muito bem a minha família, mas a família do outro mais ou menos. Eu faço diferenciação, acepção. Eu faço, né? Para o Isaac vou dar o melhor suco. Se só tem aquele copinho, o outro vou dar água. Como que eu posso levar o filho de alguém junto com Isaac para a glória de Deus? Deus tem permitido isso e o Isaac tem sido testemunha. Se algum colega a gente vai junto, todos participam da mesma mesa. Não é isso? A gente não pode ter divisão de amor. Nosso amor tem que ser total. Vocês não sabem não, mas quando a gente morava no bairro Niterói, um dia eu cheguei do depósito de água. A Alice não lembra disso, não sei como, não sei se você já lembrou. Eu cheguei lá em casa à noite do trabalho,
Chega lá, tinha uma criança recém-nascida, devia ter uns 4, 6 meses, não sei, não lembro mais, de colo, criança de colo, e uma jovem lá dentro de casa. Aí eu achando que era alguém visitando. Ah não, a Alice achou na rua. Fugida, com medo do pai da criança matar ela. Só sei que no final aquela jovem que a criança ficou lá em casa uns 10 dias. Loucura, né? Da onde vem? Para onde vai? É filho de quem? É filha da dona Joana? É filha do meu tio? É filha da minha tia? É parente seu, Rezélia? É parente da Alice? Parente de quem? Vocês estão entendendo? E as crianças pequenas. E aí? Tomava banho no nosso banheiro, comia, dormia, cama arrumadinha, tudo, sabonete, escova de dente, pasta, até tudo se resolver e partir em paz. Aí eu vejo me pego nisso aí. E Deus me fala, o seu amor é até onde? Seu amor é só para o que você gosta? Você ora só por aqueles que o seu juízo considera que merecem oração? Ou o seu amor extrapola? O seu amor é de misericórdia? O seu amor é de compaixão? E esses homens aí, Joel e Abias, falsos juízes, falsos profetas, Rofini e Finéias, lá na antiguidade, né? Tem filme e novela que tem aquele dizer, né? Tem uma frase assim: se esses personagens, essa história coincidia, é mera coincidência, né? Não tem isso? Já ouviram isso aí? Já viram? Em filmes, em novela, né? Mas daqui não é mera coincidência, não. Aqui, o ontem, o hoje, o amanhã é igual. É igual. Isso lá atrás, né? Vamos lá para frente agora, né? Aproveitar que Deus já estava falando na oração, né? Estava Isaac, João, os 2 Caios, Moacir, Edbertim, né? na reunião de oração lá hoje, né? O Caio já falei. Né? A gente estava lá orando, hoje foi Mateus 7, né? Vamos abrir lá em Mateus 7. Vamos lá, quem fez a reunião de oração? Mateus 7, versículo 15. Isso aqui lá no tempo, antes mesmo de Davi, né? Lá, sem nem precisar quantos anos antes de Jesus, mas o tempo, né, de Rofini, Finéias, Joel e Abias, foi bem antes. E agora nós vamos ver que no tempo de Jesus. No tempo de Jesus. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelha, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou o figo com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Uma árvore boa nunca dá fruto que não se pode comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se pode comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Lá atrás, o povo de Israel descobriu que Joel e Abias eram bandidos, ladrões, falsos juízes. E a gente com
com o Espírito Santo, que é o nosso radar, que é o nosso detector, que é o nosso sinalizador, é o nosso orientador, no bom combate, nessa guerra, né? A guerra moderna, não tem aqueles óculos que bota, que enxerga à noite, enxerga o alvo. Os aviões, na hora que vão bombardear uma cidade à noite, eles identificam, né, pelo radar, pelo o sistema, né, super tecnológico, que descobre o local exato onde aquela bomba vai cair, como nos videogames, né? Nós temos o Espírito Santo que erra, e essas máquinas erram, de vez em quando, matam, né, erra o alvo, mata várias pessoas. Mas o Espírito Santo não é. Nós temos o Espírito Santo que tem nos mostrado os falsos profetas, os falsos juízes, os falsos irmãos, e que tem muitas das vezes ensinado o povo a substituir no coração deles o lugar de Deus, e que nós não podemos mais aceitar isso. Deus me mostrou de novo, Eziel, Pedro, vamos lá, vamos abrir outra passagem bíblica aí, em Mateus 16. (16, 21). São ações e atitudes que nós temos que ter espiritualmente, né, mediante a direção do Espírito Santo, que discerne todas as coisas, que conhece todas as coisas, que não se engana, que é justo. Vamos lá, 16, versículo 21. Daí em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali, que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos. Tem alguma coisa, é mera coincidência? Não é mera coincidência não, né? Na época de Jesus tinha os religiosos, e nós também temos religiosos. Dos judeus, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Aí ó, o mesmo Rofini e Finéias, o mesmo Joel e Abias. Naquela época, os mesmos estão aqui, os mesmos sacerdotes, os mesmos profetas, os mesmos enganadores. Na época de Jesus, que os mesmos conhecedores da lei foram aqueles que crucificaram o nosso mestre, que traíram, como Judas traiu, né? Judas deu lugar ao coração dele, ao que a cobiça, né? Deu lugar à cobiça, à riqueza, a dinheiro. Trocou o lugar, né, o prato de lentilha pela vida eterna. Ele fez como Esaú, né, trocou com Jacó a primogenitura dele, o privilégio de ser o primeiro em troca de um prato de lentilha, de comida, seja o que for. E o Judas, o traidor, também trocou o lugar de discípulo, o lugar de irmão, de herdeiro, de eternidade no céu com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com nós irmãos, trocou pelas 30 moedas de prata. É isso? E aqui Jesus falando aqui com os discípulos sobre a situação, né, que ia ocorrer e qual o meio que ele iria estar. Mas Pedro levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor, disse ele. Isso não lhe acontecerá. Jesus voltou-se para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. O coração do homem que dá lugar a Deus, ele tem que ter a visão do ponto de vista de Deus. Perder para ganhar, morrer para viver, dar para receber, servir para ser servido. O ponto de vista de Deus é esse, não é? Amém? Esse é o ponto de vista de Deus. Mas Pedro, por um instante, permitiu que a visão de Satanás entrasse nele. E o interessante é que Deus, o Senhor, na sabedoria dele, na graça, no amor, na autoridade,
repreendeu quem? Satanás. Porque Satanás não cogita das coisas de Deus. Se nós não cogitamos as coisas de Deus, estamos cogitando as coisas do diabo. Ou das coisas do mundo, que faz parte, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século já governa o mundo. Para quem não conhece a palavra, não lê, o príncipe desse século é o diabo, é Satanás. Quem fala é o Senhor Jesus, através das Escrituras. Então nós, como igreja, sabemos que o príncipe desse século, o diabo, cegou o entendimento dos homens para não ver a glória de Deus, não ver o que Deus quer, o que Deus tem ensinado, o que Deus tem chamado o homem. Tem chamado o homem para deixar o coração dele ser o lugar de Deus. Para que o homem tenha desejos de Deus, para que o homem tenha visões de Deus, para que o homem seja o filho obediente, para que o homem seja remido, transformado. E eu estou falando isso aqui porque Deus me fez lembrar, no início da caminhada aqui no templo também, no templo, no culto da manhã, a glória de Deus aqui, a gente, muitos chorando, muitos glorificando, e a glória de Deus encheu esse lugar. Naquele dia, naquela manhã, Deus me tomou, e eu glorifiquei, e gritei perdão a Deus em voz alta, e honrei o nome do Senhor, e mais eu pedia perdão, e pedia perdão. Quando acabou tudo, aí aquela paz foi andando, eu fui voltando para o meu lugar. Uma pessoa dentro da igreja, dentro da congregação, chegou e falou assim: para que isso tudo? Para que isso tudo? Você já está perdoado. Você já é um homem santo. Não precisa disso tudo não. Aí eu fiquei assim. Mas, se fosse hoje, afasta de mim, Satanás. E não era ninguém estranho não, tá? Mas naquele momento foi como Pedro. A pessoa não está julgada, não está condenada não. Mas aquele foi o momento que nós, muitas das vezes, deixamos a visão de Satanás entrar no nosso coração. Porque pedir perdão a Deus, se você puder dormir e acordar pedindo perdão a Deus, glória a Deus por isso. Você não está errado não. Mas naquele momento, o diabo tentou me parar o meu quebrantamento, parar a minha oferta, parar o meu desejo de mudança. Entendeu, Marcelo? O diabo aqui dentro tentou, mas ele não tinha maturidade. Como depois Pedro, mais adiante, nós vemos o Pedro transformado, o Pedro já sendo acrescentado pelo Espírito Santo, por tudo que o Jesus tinha ensinado, tudo que ele viu com os olhos, tudo que ele participou. Aí já era um Pedro lá na adiante transformado. Amém. Vamos ler lá de novo, lá atrás, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 25, 26. Vou ler um pedacinho desse versículo aí, ó. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Geazi. Eliseu era o profeta, Geazi era um homem como Pedro. Se na época, no Antigo Testamento, Eliseu era representando Jesus. Era o profeta que ouvia Deus falar e fazia a obra de Deus naquele tempo. E Geazi era um discípulo, como Pedro era de Jesus. Então Geazi já tinha visto como Deus tinha usado Eliseu na obra do Senhor. Geazi era um discípulo que estava aprendendo e vendo o que Deus estava realizando. Então aqui mostra um detalhe que Geazi viu. Veja quem vem lá. É a sunamita. Corra, Geazi, e vai encontrá-la. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem.
ela continuou o caminho até chegar onde estava o homem de Deus, no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou aos seus pés, os pés do profeta. Ao ver isso, Geazi quis tirá-la dali. Ela disse que tirá-la dali. Vocês lembram também, né? Com Jesus, quando andava, alguns discípulos tentavam impedir, né, as crianças. Outros queriam tocar em Jesus, né? Muitas vezes queriam impedir. Geazi tentou impedir essa mulher necessitada de tocar no homem de Deus, que era Eliseu. Deixa, Geazi, esta mulher está sofrendo muito, e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Olha que maravilha, né? A obediência do profeta de Deus. Nós já vimos aqui duas oscilações de homens, né, de profetas falsos e profetas verdadeiros. Crentes falsos, crentes verdadeiros. Nós vimos aqui o trigo e o joio. Nós temos visto, nós estamos observando aqui, né? E agora nós voltamos para um joio. E Geazi foi um joio, um discípulo de Eliseu, que estava aprendendo as coisas de Deus. E Eliseu, pela obediência, ele estava aguardando o que Deus queria falar, que Deus queria fazer. Ele só sabia de uma coisa, que a mulher necessitava de Deus. Vamos ler lá agora em 5:20. Vamos ver o que aconteceu com Geazi aí. Vamos ver o que aconteceu com Geazi. Geazi já estava demonstrando quem era a árvore que ele era. Lá em Mateus, quando Jesus falou que nós vamos conhecer a árvore, né? Você vai ver a árvore que ela dá. Se ela dá espinho ou dá fruta para comer. Se ela é uma árvore brava ou mansa, né? Nós vamos conhecer pela atitude, pela postura. Nós vamos ver agora em 5:20 quem foi Geazi. 5:20. Mas Geazi, o servo de Eliseu, pensou. Não, vamos 19, versículo 19. Esse trecho aí desse capítulo aí fala sobre Naamã, né? Para quem lê a Bíblia sabe que Naamã foi um comandante do exército da Síria. Estava leproso e foi até Israel para ser curado. E o profeta mandou que ele tomasse banho no Rio Jordão, né? E ali ele levantou e subiu 7 vezes e foi curado da lepra, né? Orientado por quem? Pelo homem de Deus Eliseu, o profeta, o homem autêntico, original, não falso. E nesse período aqui, esse comandante ficou agradecido ao profeta e quis recompensá-lo com dinheiro, com presentes, mas o profeta Eliseu não aceitou esses presentes, não se corrompeu, não se deixou levar, porque até então ele esperava o quê? O que Deus iria falar. Se Deus fala assim, recebe Eliseu, recebe esse presente, eu estou te honrando, ele receberia. Mas Eliseu não se corrompeu com os olhos, não deixou a ganância entrar no coração dele e continuou em obediência. E não aceitou o presente desse comandante da Síria, que levou muitos presentes para dar a Eliseu. Mas Geazi, o servo, o discípulo, vamos ver o que é que ele fez aí. Mas Geazi, no versículo 20, o servo de Eliseu pensou, meu senhor, o profeta, não devia deixar ir embora esse sírio Naamã, depois de tê-lo curado, sem receber alguma coisa em troca. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele e pedirei alguma coisa por minha própria conta. Olha a ganância aí, olha o olho grande, olha o desejo daquilo que não lhe pertence, né? Quando a gente deseja a mulher ou o homem do próximo, ou o emprego do próximo, ou a casa do próximo, ou seja o que for que não lhe pertence, a unção do próximo, a alegria do outro. Até alegria eu quero, até alegria eu quero tomar do outro. Se é ganância, é inveja, é pecado, mata, afasta de Deus. E Geazi, na ganância, como Ofni, Finéias, como Joel, o mesmo pecado. A história é outra, a época é outra, mas o mesmo pecado estava aí. Um discípulo, um homem que ia na igreja, um homem que frequentava os cultos aos domingos, um homem que ia às quartas, ia nas reuniões do grupo de comunhão, um homem que gritava lá atrás, aleluia, glória a Deus. Mas o Geazi deixou o coração dele, dividiu o coração.
palavra do Senhor fala comigo, Reziele, eu não divido a minha glória com ninguém. A honra é minha, a glória é minha, o seu amor é meu, a sua adoração tem que ser para mim, o seu desejo maior tem que ser para mim, a sua missão é para mim, o seu objetivo é para mim, o seu querer tem que ser o que eu quero. Essa é o chamado que nós temos, Deus nos chama. Chamou Reziele para isso, chamou vocês para isso. E Geazi não entendeu, estava aprendendo, porque Eliseu tinha aprendido com quem? Com um profeta anterior, que era Elias. Porque Eliseu andou com Elias, um profeta anterior, que foi levado por Deus numa carruagem de fogo. Mas Eliseu não se deixou corromper, pelo contrário, Eliseu tinha os pais que tinham propriedade, tinha fazenda, tinha uma casa boa, comida, roupa lavada, podia casar com uma mulher bonita, né? Filho do fazendeiro vizinho, podia casar com a parenta dele, né? Que Israel, né, tinha uma direção de Deus na época para casar com a mesma linhagem. Mas Eliseu quis aprender de Deus através de Elias, e Elias chamou ele e falou: não, deixa eu acabar de ajeitar aqui os carros de boi, deixa eu acabar de arar a terra do meu pai aqui. Meu filho, você vem embora ou você vai ficar para trás. Mas Eliseu foi obediente, deixou o coração dele ser ocupado pelas coisas de Deus. Por isso que Eliseu era um homem de Deus, por isso que Elias era um homem de Deus, e por isso que Deus nos chama para serem homens e mulheres de Deus, para não ver dúvida, para que o mundo veja, para que as pessoas vejam, como nós temos visto, o Anderson é um homem de Deus, para que onde Isaac estiver, eles vejam, enquanto nessa idade ele estiver, os da idade deles, colegas da idade de saber, o Isaac é diferente, o Isaac é um menino de Deus. As meninas e os meninos têm que ver que ele é um menino de Deus. Ele tem que saber que ele tem compromisso, o coração dele tem que estar voltado para Deus. Ele vai estudar, ele vai no colégio, ele vai fazer os afazeres dele do dia a dia, mas tudo é com Deus. Os pensamentos têm que ser com Deus, para Deus. Os desejos têm que ser com Deus e para Deus. Vamos lá, vamos ver o que o Geazi aprontou aí, né? Deixou o coração corrupto, adúltero, ganancioso tomar lugar. Geazi respondeu: sim, tudo vai bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer-lhe, não é mentiroso, né? É o filho mesmo, é o filho do pai da mentira, porque o diabo é o pai da mentira, e ali o coração já tomado por Satanás, já chegou mentindo, falando que Eliseu mandou ele lá. A poluição começa, né? Você entra num quarto fechado, e liga algum motor, que tem algum tipo de combustível, liga lá dentro do seu quarto, fecha a porta e a janela, você vai ligar, e aquele motor começa a funcionar, o ar está limpo, mas o ar começa a ser tomado por uma fumaça estranha, por um ar estranho. Não vai te matar na hora, mas vai passar os minutos, os segundos, os minutos, e daqui a pouco o Reziele cai duro, morto. E assim é o pecado no coração do homem, daquele que vai na igreja, daquele que participa do grupo de comunhão, daquele que lê o livro, daquele que lê a Bíblia, daquele que ora. Se não permanecer constantemente, é constante, não é só soldado, a batalha tem que estar vigilante, né? A guarnição, uns vão dormir, mas ficam, né, Zomal, ficam a guarnição acordada. Então é 24 horas, os soldados têm que estar, alguém tem que estar acordado. Prontidão. Então nós temos que estar guardando o nosso coração. E o Geazi, que tomado por Satanás, já chegou contando mentira, né? Elias, mas meu Senhor enviou-me para de dizer-lhe que acabaram de chegar 2 jovens discípulos dos profetas das colinas de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e 2 vestimentas de festa. Certamente, falou Naamã, faço questão de que você leve 70 quilos de prata, em vez de 35. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse o presente e entregou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, além das 2 vestes e 2 dos seus
servos para que voltasse com Geazi e entregasse tudo ao profeta. Mas quando Geazi chegou ao pé da colina onde morava, ele disse aos empregados de Naamã: daqui vocês podem voltar, eu mesmo levo os presentes. Os empregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Depois disso, apresentou-se ao seu senhor, que era Eliseu. Eliseu perguntou: Geazi, onde você esteve? Reziel, onde você esteve? O que você estava fazendo? O que você está pensando? O que você está maquinando? O que você está desejando no seu coração? Hein, Luiz? Se a gente ouvisse a voz de Deus, hein? Já pensou se Deus resolvesse falar isso? Hein, Caleb? A pessoa se Deus falasse em voz alta: Caleb, o que você está pensando? O que você fez ontem? O que você vai fazer amanhã, Caleb? O que você está pensando na cama deitado? O que você está pensando no computador? O que você está maquinando? E aí? A Eliseu, cheio do Espírito, homem de Deus, falava por boca de Deus: de onde você de onde você vem chegando? Geazi respondeu: o servo não esteve em parte alguma. Outra mentira, gosta de mentir. Depois, quando o homem enreda para ir para o inferno, ele desce igual um freio, igual um caminhão sem freio, e vai embora, né? Mas Eliseu continuou: Geazi, você não percebe que em espírito estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? Eu sei tudo. Olha Deus falando aí. Eu sei tudo o que você fez, que você faz, o que você vai fazer, o que você pensa, o que você deseja, o que você esconde. O poderoso sabe tudo. O Espírito Santo sabe tudo. Não adianta fazer nenhum negócio às escondidas. Não adianta o Reziel tentar encobrir, que vai ser revelado. Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro. Estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro. Eu sei que tudo que você fez, este não era o momento de aceitar prata e nem roupas, nem plantações de oliveira e de uvas, ovelhas, gados, servos e servas. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo e para o corpo dos seus descendentes para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra, sua pele se tornou branca como a neve. Deixa o preço. Além de ser amaldiçoado, ainda levou a família dele, a descendência dele. Muitas vezes, o nosso pecado, além de nos causar danos, causa dano em outros, e sérios. Danos que pela misericórdia e graça do Senhor, pode ser reversível. Mas a batalha vai ser dura e árdua, de muita dor e lágrima. Vamos lá em Lamentações 3:22. Eu não quero deixar o meu coração ser tomado por outra coisa no seu Senhor. Desejem isso. Desejem o desejo de Deus. Deus falou e está falando conosco. O seu coração é meu. Esse coração, o lugar é meu. Deseje eu. Tenha sede de mim, fome de mim. Me busque de todo o teu coração. Né, Vinícius? Capítulo 3, versículo 22. Há esperança, né? Há esperança. Vamos versículo 21 aí. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida.
Versículo 21, hein? É o 3:22, Lamentações 3:21. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. Ouviu aí, né? Então, Deus tem dado oportunidade para nós. O tempo ainda não acabou. Há esperança e há um meio. E o meio, esse meio se chama amor. E esse amor se chama Jesus, se chama cruz, sacrifício por mim e por vocês. Amém? Há uma esperança. Há uma esperança para você que está ouvindo hoje aí. Há uma esperança para você, pecador. Há uma esperança para mim, pecador, de desocupar o coração das sujeiras, das imundícias, dos encantamentos, seduções. Há uma esperança. Há um tempo de batalha que há tempo de vitória ainda. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Aleluia. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que realmente quero na vida, você pode falar isso aí? O que realmente eu quero na vida é o Senhor. Fala aí. Fala aí o que vocês querem. Eu quero o Senhor, Luiz. Eu quero dar o Senhor. Eu quero ser tomado pelo Senhor. Meu coração ser tomado. Viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Eu não posso confiar na herança do meu pai. Eu não posso confiar no diploma que eu vou estudar. Eu não posso confiar no professor. Eu não posso confiar na minha mulher. Eu não posso confiar no meu filho. Eu não posso confiar naquele que ganhou mais dinheiro do que eu. Eu não posso confiar em poder público ou governantes. Eu tenho que confiar no Senhor. O meu bom negócio é com Deus. O meu bom êxito é com Deus. A minha paz é com Deus. A minha alegria é com Deus. A minha fartura é com Deus. O meu deitar e levantar é com o Senhor. Se eu não colocar isso no meu coração, ele vai abrir brecha para dividir. Eu vou confiar no fulano, no beltrano. O lucro que eu vou ter se eu fizer assim. Se eu fizer assim, eu vou tomar prejuízo. Aí eu já não estou confiando em Deus em nada. Eu não estou esperando em Deus. Eu estou esperando na minha artimanha, no meu bom negócio. Entendeu, Caleb? Espere em Deus, meu filho. Liz, espere em Deus. Deixe espaço no seu coração para Deus. Gabi, Dani, Isadora, Luane, e cada um sucessivamente. Principalmente os meninos que têm se reunido comigo, né? Tem sido bom, muito bom. Né, Moacir? Moacir está ligado. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que procuram de coração. Nós vamos ver buscar sempre, nós vamos ver que Deus está sempre colocando o coração nesse percurso de contato com Deus, de aliança com Deus, de convívio com Deus. É o coração. É aquele mesmo que bate aqui, esse coração também, que bate fisicamente, que ele é o que mantém o organismo todo funcionando. Só que esse coração é o coração espiritual. É o coração também que mantém vivo a fé, a esperança, o amor, a comunhão com Deus, o bom êxito, a obediência, a adoração verdadeira. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Então, essa caminhada nossa é para a salvação. Então, nós estamos esperando com paciência o dia da glória, o dia da vinda do Senhor Jesus. A vinda, o dia que Deus me chamar antes de Ele vir. E Ele falou, meu filho, vou te chamar antes de eu vir. Então, você prepara aí que você vai fechar os seus olhos e vai subir. Glória a Deus por isso. Até nisso a nossa vida, nós temos que aprender a não temer a morte.
O cristão que tem um coração tomado por Deus não tem medo de morte. Você não vê o momento que Elias, quando foi tomado, ele já sabia que ia ser tomado por Deus. Em nenhum momento falou assim: Eliseu, me segura, me amarra na pedra e começa a orar. Eliseu, me ajuda em oração, que eu não quero ser levado agora por Deus. Eu não vejo em nenhum momento. Eu não vejo, a palavra não descreve nenhum momento desses homens se desesperando porque eu ia para o céu. Quem tem que desesperar é quem vai para o inferno. Quem tem que desesperar é aquele que não encontrou Jesus ainda. É aquele que ainda está com o coração dividido. Que não tem a esperança no Senhor. Não espera a salvação. Não espera o agir de Deus. Não espera. Aí desaba tudo. Aí vai a ruína. Aí olha a continuação. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem. Que aprenda a ficar sentado sozinho, em silêncio, porque o Senhor o colocou sobre ele. O jovem, Reziele, deve se humilhar diante de Deus. Porque finalmente a esperança pode surgir. Quando alguém lhe bater, Reziele, mostre a outra face. Reziele, quando alguém passar a perna de você, ore por ele. Reziele, quando alguém falar mal de você, ore por ele. Aceite o insulto, aceite a afronta. Porque o Senhor não rejeitará a injustiça na sua vida para sempre. Deus não aceita injustiça na vida de ninguém. De ninguém, até do homem que não conhece Deus. A balança de Deus é justa, gente. Vocês lembram quem antes de vocês, a gente entrar nessa atmosfera maravilhosa, já caminhando para o céu, a gente sabe que Deus muitas das vezes foi a favor nosso quando a gente era do mundo, né, antes? Quantas vezes você não foi consumido? Porque Ele foi lá e te socorreu. Zomar, nós não fomos consumidos lá pelo diabo e pelos homens maus, porque Deus interferiu nas nossas vidas. Naquela época, antes de confessar Jesus, é porque Deus via, o Reziele não fez nada de errado. O Reziele, não vou permitir essa injustiça com ele. Quantas Marias e João passam provações, né? Mas chega uma hora que Deus fala: acabou. Maria e João, agora eu vou acessar isso tudo. Vocês vão ver quem eu sou na vida de vocês. Não é isso? E Deus entra e muda o quadro. Nós somos testemunha disso. Vamos ler aí agora, Romanos, capítulo 9. Vamos lá para o Novo Testamento. A carta que o apóstolo Paulo escreveu amando de Jesus, orientado pelo Espírito Santo. 9, versículos 15. Amém? Abriram? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus está falando, Reziele, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas Senhor, tadinho dele, mas Senhor, ele fez tanta coisa, ele faz tanta coisa, mas Senhor, como é que o Samuel, né, ameaçou interceder para Saul, né? O profeta lá atrás tentou interceder para Saul, sendo que Saul já estava desviado de Deus, já tinha colocado no coração dele outro rei, outro Deus, outro Senhor, outro desejo, e Deus já tinha falado que ia aniquilar Saul. Aí o profeta Samuel foi interceder junto ao pai. E o profeta Samuel tinha liberdade, tinha acesso a Deus. Está com peninha dele, Samuel? Depois de tudo que ele fez, Samuel? Por isso que a gente tem que ter a ótica de Deus. A gente tem que entender o porquê de muitas coisas na vida nossa, na vida de algum familiar, na vida de muitas famílias que estão perto de nós. Vai orar contra Deus não, hein, gente? A gente tem que prestar atenção, porque tem gente que ora contra Deus.
Deus está tratando com aquela família. Né? Eu mesmo estou numa situação dessa aí, na minha família. Eu estou mesmo numa situação dessa aí. Orando a Deus, mas a misericórdia dele vai dar. Ele é o soberano. Deus é soberano. Ninguém ensina a Deus o que deve fazer ou o que não deve fazer. Ninguém vai falar assim, você pode ou não pode, Deus. Se o Brasil ficar em seca, vai ficar em seca. Deus vai dar ouvido, sabe a quem? A quem tem coração preenchido por Ele. Deus vai dar liberdade àquele que deixou o coração só para Ele. Aí o povo vai estar blasfemando, murmurando, acabou a água, está em seca, não tem comida, e aquela guerra toda no mundo, aquela aflição, né? O sol se escureceu, né? E os homens pedindo a morte, e não existe Deus, lá. Mas nesse período, se ainda tiver um coração totalmente de Deus, Deus vai ouvir somente Ele. Aí no diálogo de pai com filho, aí Deus vai falar assim, meu filho, acabou o tempo da misericórdia. Meu filho, então vou abreviar a misericórdia que você está me pedindo. Aí é coisas que Deus vai decidir. E Deus dá essa oportunidade a nós de ter essa comunhão com Ele e vai ouvir só a nós. Deus não ouve os falsos profetas, os falsos mestres. Deus não ouve os falsos cristãos, aqueles que estão como lobo no nosso meio. Como Jesus já falou, estão no nosso meio esses lobos. E é visível. A semana recebi, né, pelo sistema tecnológico do WhatsApp, um vídeo, né, de uma pessoa que, entre parênteses, né, Jesus sabe se é ou não é, mas o momento do vídeo está vazio. O momento do vídeo, pelo discernimento espiritual do Espírito Santo, o homem está sem Deus. Citou o capítulo 103. Eu vou citar um capítulo para você, minha irmã, meu irmão, né? Mas falava vazio. Falava um vazio que você percebia que não era nada de Deus. Não tinha nada de Deus. Jesus falou o quê? Que usaria o nome dele para matar as pessoas, justificar a morte de muitos. Né? A gente tem visto aí, matei por causa de Deus, né? Lá, a falsa religião de Deus, né? Usa o nome de Deus para matar os outros. E uns fazem muitas coisas, como a gente já sabe que estão fazendo, né? Uns estão permitindo outras coisas. O homem separar para casar de novo, porque arrumou uma mulher mais nova, aí largou a mais velha, mas agora pode, porque não deu certo, não combinou, está esquecendo que casou uma vez e até morrer, entendeu? Aí estão trocando, aí está permitindo, está dando autorização. Foi Deus? Só porque ele está com terno, porque ele carrega a Bíblia? O coração dele já está corrompido, já é um coração adúltero, um enganador. Vamos continuar aí no Romanos 9, 15. São dadas porque Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter. Pois as Escrituras diz ao faraó, rei do Egito, mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Lá no Egito, nós já sabemos já que Deus quisesse matar, na primeira praga matava todo mundo. Mas Deus não quis. Deus endureceu o coração aos planos de Deus. Os planos de Deus, a gente só fala amém. Amém, Senhor. É assim? Amém. Ah, Senhor, perdeu o emprego, amém. Ah, Senhor, aconteceu, amém. Ah, Senhor, é assim? Então tá bom, já entendi. Porque quando está com o coração, a gente vai entender. A gente vai entender. Ah, Senhor, ele se foi, Senhor. Amém, Senhor. Ah, Senhor, fechou a porta, amém. Abriu a porta, amém. Está no CTI 30 dias, amém. Saiu de um dia para o outro, amém. Faltou dinheiro, amém. E entrou muito dinheiro, amém. Mas tudo, o amém, um coração somente de Deus. Vai entender. Aí vai falar amém sempre, vai concordar com o Senhor. Não vai lutar contra.
Aí ele falou, deu esse exemplo 19, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus os culpa por não ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês, homens, para criticarem? Quem é você, reserva, para criticar Deus? Quem é você, o João, o Manuel, o Maria, o fulano, a Beltrana, para criticar Deus? Quem somos nós? Acaso aquilo que é formado, você, reserva, foi formado por mim, pode dizer a mim o que eu vou fazer? Eu que te formei lá no ventre da sua mãe, eu que botei um braço, uma perna, o olho, os cabelos, contei um por um, coloquei esses olhos, coloquei saúde em você, te trouxe a vida. Você vai falar para eu falar para Deus? Entendeu, cara? Você vai falar para Deus, ele que te formou, lindo desse jeito, que vivia até apaixonou? Não pode. Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição, aqueles com quem Ele tem sido paciente? Ah, Senhor, o Senhor tem sido paciente esse tempo todo. E Ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que Ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem Ele teve misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, porque nós não merecemos. Que Ele havia preparado para receberem a sua glória, pois nós somos aqueles a quem Ele também chamou, quer sejamos judeus ou gentios, filho de João ou da Maria, como diz a profecia de Oséias, aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. E a nação que eu não amava, chamarei de minha amada. Amém? Vamos parar aí. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Foi o próprio Deus, em
Deus, né? A lei de Deus espiritual. Se você não tiver Jesus, você não vai ter o Pai. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Coloque Jesus no seu coração como Senhor. Nós não vamos de um lado para outro pregando a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Tudo quanto dizemos de nós mesmos é que somos escravos de vocês por causa daquilo que Jesus fez por nós. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, havia luz na nossa vida, havia escuridão na nossa vida. E foi Ele que disse, vou colocar luz na sua vida, meu filho. Vou tirar você das trevas. Né, Dilane? Tirou você das trevas, colocou a luz dele. No início era cheio de trevas, mas Deus inseriu nele a luz. Nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Isso é, no nosso corpo fraco. Deus, nós somos fracos. Por isso precisamos do Senhor do Pai. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados. Aleluia. Aí, começa agora a usufruir. Vamos começar a usufruir. Vamos começar a usufruir agora. De quando está o coração todo do Pai. Todo preenchido por Jesus. De todos os lados somos oprimidos. Pelas dificuldades. Pelas dificuldades. São várias dificuldades. Aleluia. Pelas dificuldades. Porém não somos esmagados. Continuamos de pé. Vai faltar emprego, vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar comida. Mas não vamos ser esmagados não, meu amor. Porque Deus é conosco. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas que nos aconteceram. Mas não desesperados. Talvez, tem momentos que nós não vamos entender não. Mas nós não vamos desesperar, porque a resposta vem. O Senhor vai dar a resposta, João. Entendeu? Deus dá a resposta. Então, não vamos desesperar não. Descansar no Senhor, no Pai, no colo do Pai. Somos perseguidos. Vamos ser perseguidos. Amém. Amém. Já pensou ser perseguido? Você fala de Jesus? Você que é pregador? Então vai preso, vamos embora. Outro dia eu falei com o Senhor, hein? Oração ousada. Me senti como tinha que sentir, né? Falei, Senhor, se me pegarem e arrancar minhas unhas dos dedos, não vou, eu tenho medo de te negar. Se arrancar meus dentes com alicate, eu vou ter medo, eu estou com medo de te negar. Mas se for para te negar, Senhor, o Senhor me leva. Mas se o Senhor achar que eu mereço sofrer, suportar, que a força do Senhor se apodere de mim e eu suporte todo o sacrifício, qualquer situação, e arrancar olho, arrancar braço, arrancar dente, arrancar unha, arrancar perna, arrancar o que tiver de arrancar. Amém? Você já fez essa oração, já fizeram? Faz essa oração que é bom. Se preparar. E quando chegar, já estou preparado. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram Deus falar com vocês? Vocês sabiam que você pode ir para o inferno? É bom você ouvir. Meu filho, eu te amo, meu filho. Vou abrir a porta, meu filho. Aguarda que eu vou curar, né? Deus, o diálogo com Deus, os assuntos são variados. Muitos. A sabedoria de Deus, a orientação de Deus, ela vai constantemente. Eu já vi o Espírito Santo falar, meu filho, você sabia que você pode ir para o inferno? Eu, Reziele, ouvi o Senhor falar. Sabe o que aconteceu? Estremeci. Fiquei com medo do terror. Veio o terror sobre mim. Porque eu não quero ir para o inferno.
Eu não quero para a eternidade no inferno. Não foi para isso que Deus me criou. Não foi para isso que Deus tem me ensinado. Não foi para isso que Deus está lutando por mim, né? Insistindo comigo para ir para o inferno. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Aleluia. Vou estar sem braço, sem perna, mas não vou ser destruído, não. Ainda vai sobrar um sorriso para alguém, hein? Talvez aquele perseguidor, no meio daquele mutuê de perseguidor, Edberto, nós vamos dar um sorriso, e aquele sorriso vai salvar aquela alma. Hein, Edberto? Um sorriso. Não tem mais mão para dar, não tem mais perna para chegar até ele, não tem mais língua para falar nada, não tem nem olho para enxergar visivelmente, mas espiritualmente, o Espírito Santo vai falar assim, sorri para ele. Eu vou sorrir e vai ser salvo. Amém? Então, enquanto Deus estiver operando na nossa vida, não vamos ser destruídos, não. Enquanto houver propósito de Deus, conosco, como igreja, pode acontecer o que for, pode qualquer crise financeira mundial, qualquer terceira, quarta, quinta guerra mundial, a igreja vai prevalecer. Enquanto Deus quiser, tiver propósito com a igreja na terra, aconteça o que acontecer, nós não vamos ser destruídos. Não tem Faraó, não tem Mar Vermelho, não tem lança, não tem leão, cova de leão, não tem fornalha. Isso tudo está aí, você sabe, né? Está tudo aí. As fornalhas, os Mar Vermelho, os Faraó, está tudo aí, você sabia, né? Hein? Vocês sabiam? Está tudo aí? Está tudo aí. Sim, aleluia, vivemos sob constante perigo de morte para nossas vidas, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais, de modo que a morte está agindo em nós, aleluia. Porém, isso resulta em vida para vocês, para nós, aleluia. Está escrito, criei, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Eu estou pregando, falando aqui porque eu creio. E sabendo que o mesmo Deus que ressuscitou o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, da morte, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Esses nossos sofrimentos são para o benefício de vocês. Então, quando eu passar algum sofrimento no nome de Jesus, é para o benefício de alguém. Acabei de falar, né? O sorriso vai ser para a salvação daquele que vai estar me olhando. Viu, Edberto? Na hora que você der um sorriso para ele, olha, aquele sofrimento vai ficar tudo esquecido. E o sorriso seu vai alcançar a alma. Amém? Lembra do Estevão, né? Lembra de Estevão, né? Hein? Lembra de Estevão, não lembra? Quando ele estava sendo apedrejado? Quem estava olhando de longe? Aí aconteceu o quê? Virou um irmão abençoado, poderoso, né? Poderoso nas ações de Deus, né? Foi poderoso o apóstolo Paulo, né? Por isso nunca desanimamos. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Mas vamos ver aqui. E quanto mais dentre vocês forem ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem. O Rezé está ficando velho. Ouviu, né? Está em ruga, tá ruga, como é que é? Cabelo branco, ficando careca, né? Os dentes já começam a perder a força, né? Mas o externo vai diminuindo, vai ficando feio, mas o interior, Lídia, olha aí, olha o que está falando do interior aí. A força interior vai se renovando dia a dia. Eu também já fiz uma oração assim com Deus. Senhor, se for para me viver 100 anos, eu não quero não. Agora, se eu viver 100 anos, para me ensinar os jovens, tudo que o Senhor fez e tem feito e vai fazer, aí eu quero ficar velho. Agora, se não for, o Senhor pode me levar. Para dizer que eu estou com 80, com 90, com 100, para dizer o quê? Para dizer o quê? Que vantagem tem? Hein, Luiz? Que vantagem tem? Nenhuma. A vantagem de ter é viver para Cristo. Seja a partir do momento que nasce até morrer, se não for para Cristo, para nada serve. Se estivermos vivendo, se não for para Jesus, para nada serve. Nada serve se não for para o Senhor. Aleluia.
vai se renovando dia a dia. Esses nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre. Portanto, não olhamos para aquilo, olha aí, presta atenção, não olhem para aquilo que podemos ver atualmente. Fica preso ao que o seu olho humano está olhando, não. Porque a gente fica olhando muitas coisas que, em vez de animar, a gente fica batido, né? A gente desanima, né? Então, o nosso olho carnal não pode ser a nossa visão oficial. Entendeu? Entenderam aí? A nossa visão física não pode ser a principal, a oficial. Então, o que a gente vê, senão a gente não pode se deixar levar por nada. Nem que aparenta muito bom e nem que aparenta muito ruim. Entendeu aí? A visão que a gente sempre tem no dia a dia, você não pode deixar a sua visão te enganar que é muito bom e nem de te enganar que é muito ruim. Mas olhamos para aquilo que não se vê. Aí entra os olhos espirituais, que só quem tem o Espírito Santo, quem tem o coração voltado para Deus, que não dividiu o seu coração para com Deus, aí vai ter essa visão, que nós já lemos aí, vários exemplos. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, tudo é passageiro. Aquela bela jovem bonita, ela vai ficar velha, enrugada, com torcicolo, com reumatismo, né? Mas se ela for uma mulher de Deus, ela vai ser linda sempre para você. Se você escolheu uma mulher de Deus, se você escolheu um homem de Deus, eles vão ser sempre lindos para vocês. Se você tomou direção de Deus, o seu trabalho vai ser sempre bom. Com todo o suor, com todo aquele patrão enjoado, que eles falam, né? Todo aquele patrão que fala muito, a patroa que fala muito, mas se for de Deus, você vai sempre glorificar o nome do Senhor. Se você vai andar a pé pela rua, glória a Deus. É isso? Pois o que se pode ver dura apenas por pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Amém? Amém? Voltando lá. Vamos voltar a lição. 1 João, capítulo 5. A lição de hoje. A lição maravilhosa. Aleluia. 1 João 5, 21. Aleluia. Aleluia. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Aleluia. Vamos louvar, bem dizer, continuar louvando, que nós estamos louvando, nós estamos adorando, não é isso? Amém. Nós estamos aqui tendo uma comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É isso aqui, é algo sublime. Não há nada melhor do que isso. Não tem praia, não tem cama, não tem viagem, não tem festa. Tudo é muito bom, mas abaixo de Deus, da comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus, de sentir o toque de Deus, de ser admoestado por Deus, de ser orientado por Deus, de ser disciplinado por Deus. É isso? Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos nós, que o nosso coração seja sempre guardado, preenchido por Ele. Amém. Para Ele. Amém.
Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Amém, amados? Vamos ficar de pé para adorar o Senhor, amados? Aleluia, Senhor. Nós não temos o que temer, pois estamos seguros em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente, a palavra de Deus declara. Bem presente. Eu sempre gosto de falar em todos os momentos. Em todos Ele os é momentos. presente em todos os momentos. Aleluia. Eu falo com ele. Senhor, o Senhor é presente em todos os momentos. É verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Pai.
meditando, Deus me fez lembrar outra situação interessante de experiência, que é bom de ter experiência. As coisas que Deus vai, dentro da experiência do viver, Deus ensina muita coisa. E como eu citei o exemplo da irmã que um dia falou comigo, para que você está pedindo perdão, para que você já foi perdoado, você já está limpo, você é santo. Eu, antes de converter, como na Bíblia, como eu falo que não é mera coincidência, a Bíblia relata verdadeiras histórias que acontecem na atualidade e vai acontecer. Minha mãe já faleceu, mas antes de conhecer o caminho da verdade da vida, que é Jesus, minha mãe me deu um conselho uma época que eu resolvi seguir esse conselho. Minha mãe, que me gerou, que me criou, que tinha amor por mim, carinho por mim, que cuidou de mim com todo amor, pude declarar isso para ela. Antes de ela falecer, pude falar com ela que eu amava, pude falar, sempre agradecer a ela, pela dedicação dela e com meu irmão, pela luta dela. Mas no decorrer da vida, ela também me deu um conselho errado uma época, e eu segui o conselho dela, e os frutos foram podres. Estou querendo dizer com isso, como a minha palavra mostra, que muitos reis foram abatidos por conselho de várias mães. A gente vai lendo, lê 1 Reis aí, 2 Reis, vamos ver que as mães eram mais. Então, meu irmão, minha irmã, começa por aqui e termina aqui. Ninguém tem um conselho melhor do que de Deus. Ninguém é superior. Não tem pai, não tem mãe, não tem mulher, não tem filho, não tem amante, não tem patrão, patroa, não tem um homem de 100 anos, a mulher de 100 anos. Ninguém é mais sábio e que é o melhor para nós não ser Deus. Então, eu, Resiele, recebi há anos atrás, antes de conhecer o caminho da verdade, e que poderia me causar até a morte. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. Mas um conselho errado que minha mãe me deu, minha mãe. Então vocês vigiem. Pode ser quem for. Se não faz parte das coisas de Deus, arreda-te, Satanás. E você vai falar, o que você falou? Não falei, foi com o inimigo. Porque o inimigo também não é a pessoa, não. É o diabo que está usando ela. Amém?